Depois da vitória sobre a equipe do Palmeiras, o técnico Eduardo Cudê explicou a estratégia utilizada para o confronto, que é bem diferente daquela que o Inter está habituado a jogar no estádio Beira-Rio. O Inter foi um time mais reativo, em função da característica do adversário. Ele explicou a alternativa tática, ganha com Wesley jogando de um lado e Wanderson jogando de outro, e o papel importante que Maurício teve nesta engrenagem para a vitória contra o Palmeiras. Eduardo Cudê falou sobre a briga colorada pelo título do Campeonato Brasileiro e trouxe um dado de se refletir. O time do Inter tem muitos títulos individualmente com os jogadores que já tiveram várias conquistas ao longo da carreira. Cudê utilizou isto para rebater a ideia de que o grupo se sente frágil emocionalmente em momentos de adversidade. Na zona mista, Wesley celebrou um bom momento, com gols, falou sobre a lei do ex e a possibilidade de ganhar uma sequência como titular. E René revelou os bastidores da marcação em cima de Hendrick e falou também de um papo que ele teve com Rafael Borré, que está esperando o arco crescer. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 17 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Vamos começar, obviamente, falando sobre o jogo mais importante. O Inter venceu por 1-0 a equipe do Palmeiras lá na Arena Barueri, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Está na parte de cima da tabela da competição e, com isso, se credencia a brigar pelo título brasileiro. É claro que a gente está apenas na segunda rodada, mas venceu o favorito ao título fora de casa é uma credencial e tanto para um time que quer brigar pelo título nessa competição. Uma partidaça do Internacional, uma partidaça do técnico Eduardo Cudê, uma partidaça de Wesley, uma partidaça de René, uma partidaça de Mercado, de Thiago Maia. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, toda a explicação e relato da partida, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado depois do confronto. Eu começo ouvindo e falando sobre a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, que explicou algumas situações dessa vitória e do atual ambiente colorado depois da eliminação no Campeonato Gaúcho e depois, enfim, de um momento de uma certa instabilidade que aparentemente neste momento está resolvida. O Cudê falou sobre o confronto e disse que de fato colocou uma estratégia diferente contra o Palmeiras. Por quê? Ele entende que o Palmeiras tem como grande virtude as transições e por isso o Inter tentou encurtar os espaços, recuar um pouco mais o time, jogar um pouco mais compacto para sair em velocidade quando tivesse a oportunidade, aí com Wesley por um lado, aí com Wanderson pelo outro, na opção tática que ele fez de jogar com os dois pontas e com o Maurício por dentro. E ele entendeu que isso deu muito certo no primeiro tempo. Depois, da segunda etapa, o time baixou suas linhas, o que era natural, porque o Palmeiras ia cruzar bolas na área, tirou um zagueiro para colocar um atacante, e aí ele quis cobrir a sua área defensiva de uma maneira mais segura, colocou mais zagueiros, aí empilhou ali Robert Renan, Igor Gomes, Mercado, Vitão, para segurar a vitória e os 3 pontos, tá? Cudê também falou sobre esta movimentação ofensiva que existia, do Wesley por um lado e do Wanderson pelo outro. Ele explicou que pediu muito pro Wesley para, quando o Maurício se deslocasse para longe do Borré, ele pudesse ser um segundo atacante, para também usar a sua velocidade para agredir o adversário. Foi assim que saiu o gol, inclusive, do Inter, né? Uma roubada de bola do Borré, onde o Wesley se aproxima, ultrapassa e bate cruzado para fazer o gol. Então, o Cudê falou muito sobre esta movimentação, que tem também o Maurício como um cara importante. O Wanderson e o Wesley eram os 2 pontas. O Maurício era um segundo atacante ou um meia. Mas o Maurício tinha liberdade de se movimentar. E quando o Maurício se movimentava, o Wanderson, ou principalmente o Wesley, caía como um segundo atacante. Isso foi trabalhado pelo Internacional ao longo da semana, de acordo com o técnico Eduardo Cudê. Cudê falou sobre brigar pelo título. Ele foi questionado sobre o fato do Inter brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo apenas 2 rodadas na competição. E ele disse: eu sempre falo que trabalhamos para brigar pelos títulos. Ninguém pode assegurar a conquista deles. O grupo está convencido, eles trabalham muito bem, acreditamos no jeito que estamos jogando. Às vezes os resultados não chegam e estamos convencidos de que dessa forma, a forma e a ideia podem sustentar o trabalho por muito tempo. Então ele coloca nesse convencimento que existe da maneira do Internacional jogar, o principal ponto para que o Inter possa ter
uma larga campanha no Campeonato Brasileiro a ponto de brigar pelo título até o final. Ele fala que vão existir oscilações ao longo do campeonato, porque são 38 rodadas, isso é normal, mas que é uma montanha-russa e que agora o Inter está arriba, está na parte de cima dessa montanha-russa, mas que sim, a ideia é brigar pelo título, mesmo que não se possa garantir que o título vai chegar. E sobre os questionamentos que o Kudê respondeu sobre o Inter brigar pelo título e sobre o momento colorado, em determinado momento ele fez uma reflexão, porque ele foi perguntado sobre o ambiente mental dos jogadores, ou a força mental dos jogadores. E ele disse: vocês já somaram os títulos que os jogadores desse time já ganharam? Quem tem dúvida, soma. Não peguei ainda um grupo com tantos títulos. Eu já fui campeão como jogador, como treinador. Minha comissão também tem vários títulos. Os jogadores, nem se fala. É um grupo muito forte mentalmente. E é uma reflexão que o Kudê colocou e que vai se debate aqui pra frente. Pô, mercado, campeão da Libertadores, campeão argentino, foi campeão de Liga Europa, jogou Copa do Mundo e tudo mais, mas de título, campeão da Libertadores, campeão argentino, campeão de Liga Europa. Rocher, campeão uruguaio. Aí tu pega no meio campo, Fernando, campeão da Premier League, campeão da Europa League. Thiago Maia, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Alan Patrick, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Borré, ganhou Libertadores. Alário, ganhou Libertadores. O Valência já ganhou o Campeonato Turco, enfim. É um grupo que tem muitos títulos de fato no seu currículo para os jogadores, né? E aí ele coloca, é um grupo experiente, é um grupo cascudo. O Inter tem um grupo cascudo neste momento. Avançando na pauta, 2 jogadores passaram na zona mista. E os 2 que pra mim foram os melhores em campo do Internacional na partida. Wesley e René. O Wesley diz que é sempre bom estar marcando gol, principalmente contra grandes equipes que vão brigar com o Inter ali na parte de cima da tabela. Ele falou sobre o fato de não ter comemorado o gol contra o Palmeiras. Ele disse: conquistei muita coisa aqui. O Palmeiras me formou como garoto, estreiei como profissional aqui, joguei muito tempo no profissional aqui. Mas a lei do ex não falha. De fato, não falhou. O Wesley marcou o gol da vitória para o Internacional. Sobre uma sequência como titular, ele diz que cabe ao treinador, que quem tiver melhor ele vai colocar para jogar, e onde precisar o professor sabe onde me utilizar. A gente vai treinar em prol de ajudar o Inter, enfim. Ele aqui deixou escapar que o Kudê fez um trabalho especial com ele ao longo da semana para ele atuar nessa função de um ponta direito, que às vezes cai como segundo atacante também, e que ele está à disposição, enfim, para ajudar o Inter, e é um cara que está ganhando o seu lugar no time titular com as últimas atuações. Depois quem falou foi o René, e o René revelou alguns bastidores interessantes, como por exemplo uma conversa que ele teve com o Rafael Borré. Ele conversou com o Borré no momento do pênalti e ele falou sobre como está sendo essa relação com o Borré. Ele disse: conversei com o Borré 2 jogos atrás, eu sei que é difícil para ele. Ele foi contratado para fazer gols, mas ele nos ajuda bastante, brigando, dando assistência. Falei para ele ter tranquilidade, ele vai ajudar bastante, mas até sair o gol vai ser difícil, como foi com o Enner. Ele tem um espírito de grupo, sabemos que a bola não tá entrando, mas ele é um excelente jogador. O René, uma das lideranças do grupo, chamou o Borré para dar tranquilidade, para dar respaldo, para dizer que de fato a bola não tá entrando, né? O Borré chamou o Borré, não, Curé, chamou o Borré. E o Borré disse, inclusive, na última partida, que foi contra o Bahia, que ele acredita que o arco vai crescer, o arco vai aumentar, a goleira vai aumentar, e assim ele vai conseguir fazer os gols do ponto de vista, claro, de ambiente. A bola vai começar a entrar em algum momento, foi isso que o Borré quis dizer. E o René falou um pouco também sobre o bastidor de marcar o Endrick, tá? Ele disse que estava começando a subir bastante, o Endrick ocupando os espaços nas costas dele. E que aí ele começou a tomar cuidado, a ficar um pouco mais, e falou pro Bustos também não subir muito, porque o Piquerez estava atacando bastante nas costas do Bustos. E que teve um lance onde o Endrick errou uma finalização e que o mercado cobrou o Vitão, e o Vitão disse: cara, eu não esperava que a bola fosse chegar nele. E o René disse: cara, jogador como o Endrick tem que esperar sempre, tem que estar sempre atento, não pode vacilar. E o René, junto com principalmente o Gabriel Mercado, mas principalmente o René, colocou o Endrick no bolso nesta quarta-feira, um dos jogadores mais impactantes do futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, vai estar no Real Madrid daqui a alguns meses, ficou no bolso de René Mercado nesta quarta. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tem jogos do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Botafogo e Atlético Goianiense, odd do Botafogo 1.61, empate 3.8, Atlético Goianiense 5.75. Jogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!